Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, nossos irmãos que estão chegando aí conosco nessa live. Assim como de costume, já virou tradição a gente fazer às quinta-feiras as lives aqui da nossa igreja sede no Ministério e Campo de Itajubi, que tem como responsável o pastor Nelson do Camargo, e o segundo pastor, esse que vos fala, o pastor Marcos Pavão. E hoje nós estamos aqui na nossa sede para ministrar a palavra de Deus sobre um tema já anunciado aí no Facebook, anunciado aos irmãos que aqui estão. O tema é: Deus nos ama, então por que sofremos? Por que é importante a gente buscar esses temas? Porque são temas que todos nós se identificamos com eles, né? É uma pergunta que sempre a gente faz. Se Deus nos ama, por que sofremos? Então, antes de nós ministrarmos a palavra de Deus, assim como de costume, vamos fazer um período de oração, pedir a Deus a infinita misericórdia e que o Espírito Santo nos toque de dois modos. O primeiro modo é de Ele me usar como instrumento para ser o pregoeiro dessa noite, transmitir tudo aquilo que é da vontade de Deus. E o segundo, e não menos importante, é tão importante quanto a pregação, é o ouvinte estar com o coração aberto para guardar no coração e aplicar no dia a dia. Porque a mensagem vinda do céu, ela é verdadeira e ela dá resultado. Quando ela não dá resultado, o problema não é a palavra, é o ouvinte que só ouviu, só ficou no ouvido, não desceu no coração. Mas quando desce no coração, aí ela surge um efeito glorioso. Então, por isso que a nossa oração é de dois modos. Primeiro, Senhor, usa aquele irmão que está na função de mensageiro, de dispenseiro, de mordomo. E segundo, usa a igreja para ouvir o que Deus está falando e aplicar no dia a dia, para poder usufruir desse bem tão grandioso que é a palavra de Deus. Amém? Graças a Deus, queridos irmãos, vamos acompanhar a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo de número 4, a segunda carta que Paulo escreve aos irmãos de Corinto, capítulo de número 4, versos 16, 17 e 18. Repito, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, 17 e 18. E o tema da nossa mensagem é: Deus nos ama, então por que sofremos? Amém? Todos encontraram? Diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Verso 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, ou em nós, um peso eterno de glória, muito excelente. Verso 18: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, e as que não se veem, estas são eternas. Bendito seja Deus. Uma coisa a gente nunca pode esquecer, isso é fato, e talvez é aí que mais nós, humanamente falando, erramos, mas não deveríamos esquecer: nós somos salvos em Cristo Jesus. O nosso nome está escrito no glorioso livro de ouro no céu. Por isso, não vamos ser salvos, nós somos salvos em Cristo Jesus. Ele não desiste de nós, nós não desistimos dele. Agora, é importante nós saber que nós continuamos no mundo. Nós continuamos na terra. Nós fomos tirados do império mundano.
não pode mais nos contaminar. O mundo não pode mais nos condenar. O mundo não pode mais nos levar para o inferno. Mas o mundo pode dificultar o nosso caminho. O mundo pode tentar tirar a nossa felicidade. O mundo pode tirar a nossa alegria. O mundo pode tentar nos tirar o ânimo. E tem muitas pessoas com o nome escrito no livro da vida, que poderiam servir como instrumento na mão de Deus para ganhar almas e almas para o reino de Deus. Mas a pessoa vive uma vida triste, porque está olhando para as dificuldades e não está olhando para Deus. Deus é maior que as dificuldades. Deus é maior que as pelejas. Deus é maior que as lutas. Deus é maior. E muitas vezes a gente erra por causa disso. Porque a gente gostaria ou pretendia, acharia certo nas nossas humildes opiniões, de que pelo fato de nós sermos salvos em Cristo Jesus, que tem tribulações que não era para nós enfrentar mais. E quando nós enfrentamos, muitas vezes nós perdemos a força, porque muitas vezes fomos mal instruídos. Pessoas que sem capacidade nenhuma se colocaram na condição de ensinadores e ensinam o povo que veio para Jesus, não tem mais problema. E a Bíblia nunca disse isso. O Senhor Jesus sempre disse: aquele que me servir a mim ou quiser servir a mim, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. E nós sabemos o que a cruz simboliza na Bíblia Sagrada. Simboliza exatamente o que nós estamos falando: luta, perseguição, espinhos pelo caminho, muitas vezes sequidão, muitas vezes deserto. Mas o Senhor Jesus disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Sabe o que Jesus está dizendo com isso? Dizendo assim: o caminho vai ser espinhoso, o caminho vai ter dificuldade, o caminho vai ter peleja, mas saiba de uma coisa: vocês nunca vão caminhar neste caminho só, porque eu estarei convosco até a consumação do século. Ele não prometeu um caminho que não tivesse dificuldade, ele prometeu que em meio às dificuldades ele estaria prontamente, glória a Deus, a caminhar conosco. Isso era para bastar nos nossos corações em meio às dificuldades que nós enfrentamos. Era para bastar, mas muitas vezes não basta. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo e com o pecado as consequências dele. As doenças é consequência do pecado. Muitas das intempéries do clima e tantas outras coisas é consequência do pecado. As intempéries de relacionamentos, pais e filhos, filhos e pai, amigos, funcionários e patrão, patrão e funcionário, amigos com outros amigos, todas essas intempéries, esses enfrentamentos, é tudo pecado que gera isso. O ser humano errou o alvo de Deus. E só tem um meio agora disso ser consertado. Ora, Jesus já fez a parte dele. Ele morreu na cruz do Calvário e abriu este leque, abriu este caminho, posicionado para o céu. Mas o problema é que nós achamos que este caminho, uma vez que Jesus está nesse caminho, que nós não vamos enfrentar luta. Aí nós esquecemos de grandes homens de Deus e mulheres de Deus que enfrentaram pelejas. Nós esquecemos das pelejas do próprio Jesus, que para poder nos substituir lá na cruz do Calvário, porque era para mim estar lá para pagar os meus pecados. Cada um de nós era para sofrer esta morte terrível de cruz para estar livre dos pecados. Ora, hoje não precisamos mais disso, porque Jesus morreu lá em nosso lugar. E ele morreu suficientemente, é uma morte vicária, é substituível. Ele não morreu para nós, ele morreu por nós. Há uma diferença. Ele morreu em nosso lugar, ele nos substituiu. Se ele não tivesse morrido na cruz do Calvário,
eu precisaria passar por isso para que eu fosse salvo. Então, é fácil deduzir, eu não seria salvo. Mas isto, costumeiramente falando, não basta às pessoas. As pessoas querem mais. Querem uma vida de paraíso em um mundo de pecado. Não dá para viver uma vida do Jardim do Éden em um mundo corrompido pelo pecado. Não, dá para viver, olhe lá, os últimos anos de Adão, abeirando o Éden. Mas o sol é escaldante como foi para Adão, o sol é escaldante como é para nós. A dor de parto como foi para Eva, é a dor de parto como é hoje. Não importa por mais fiel que uma irmã seja. O que o pecado gerou para o mundo está no mundo. E nós, o nosso nome está escrito no livro da vida, mas continuamos inseridos neste mundo, nessa terra. Então nós podemos sofrer consequências do pecado, mesmo nós estando já fora dele. Então vejamos, que consequências trouxe esse pecado no mundo? As lutas da vida, os dramas da vida. Nós não estamos fora disso, nós estamos embutidos nesse mundo. Todos os dramas que o mundo enfrenta, nós enfrentamos. No domingo que nos antecedeu, nós perdemos um pastor amigo, querido. Não vou citar nome, mas todos aqui conhecem. Um amigo querido do coração, servo de Deus. A consequência deste mundo. Só que eu tenho certeza que ele está no paraíso. Eu tenho certeza que ele está nos braços do Pai. Eu tenho certeza que está no seio de Abraão. Está no terceiro céu que Paulo viu em 2 Coríntios 12. Ora, e esse corpo aguardando a ressurreição gloriosa que acontecerá muito breve. Uma pessoa que serve a Deus, ele não é derrotado nunca, sua alma nunca é derrotada, mas o seu corpo pode tombar. Era para ser diferente? Não cabe a nós julgar isso. Se o Senhor Deus agisse como as pessoas gostariam que ele agisse, com uma separação de pessoas aqui nessa terra, onde estaria a justiça de Deus? Onde estaria a santidade de Deus? Onde estaria? Deus não trabalha desse modo. Se fosse desse jeito, então Deus colocava uma coleirinha como se fosse um luluzinho, sendo puxado por um dono de lulu bem grandão, forte, que leva para onde quer. Deus nunca fez isso. Deus nos deu o direito de escolha. Só que também, sobre esse direito de escolha, também vem as consequências das escolhas. E o mundo escolheu pecar. E o mundo escolheu falhar. E a igreja de Jesus está separada do pecado, mas ainda sofre consequências do pecado. Então vejamos. Então um crente pode sofrer? Sim. Um crente pode ter desespero? Sim. Um crente adoece? Sim. E um crente morre fisicamente? Sim. O apóstolo Paulo estava falando nessa segunda carta. Paulo já estava sendo pastor em Éfeso. Mas Paulo tinha ficado durante 18 meses na fundação da igreja de Corinto. E esta igreja de Corinto sabia muito bem o que era se aprofundar no pecado. Pois a igreja de Corinto foi fundada, óbvio, na cidade de Corinto, uma cidade de promiscuidade, uma cidade de 500 mil habitantes, e uma cidade reconhecida até pelo nome, Corinto, quer dizer depravação. Paulo tinha chegado 18 meses antes nessa cidade,
uma cidade sem esperança, imbuído no pecado. Agora escute isso. Lá tinha o templo de Afrodite, no lugar mais alto da cidade. Tinha 1000 prostitutas que adoravam Afrodite, vendendo os seus corpos e dizendo que estava adorando a um deus pagão. Era nesse ambiente que estava agora inserido, estava no meio deste ambiente agora uma igreja separada. Esses crentes de Corinto, eles não tinham vindo, presbítero, de outro lugar, eles eram de Corinto. Deus tinha mudado a história deles em meio àquela imundícia daquela cidade. Há uma frase popular até hoje que diz: aquela pessoa foi corintizada. A frase corintizado quer dizer isso mesmo. Uma pessoa que defende a imundícia. E eles estavam naquele meio inserido. E Paulo, há 18 meses atrás, tinha ido lá, tinha anunciado o reino de Deus e tinha dito a eles: há uma diferença grandiosa de quem está com Cristo. E eles aceitaram, receberam aquela palavra, aceitaram Jesus. Muitos deles saíram da promiscuidade. Esta igreja de Corinto foi reconhecida por ter todos os dons espirituais. Óbvio, tinha também ali, depois, os seus problemas internos, por se tratar do ser humano. Mas eles estavam prontamente aos pés de Jesus, em meio a um lugar que o maior templo, a maior adoração era Afrodite, a deusa do amor. O que isso tem a ver com a palavra? Tem a ver que as dificuldades da vida começaram a chegar neles. E eles começaram a sofrer consequências, e consequências terríveis. Não pelos que eles estavam fazendo, mas pelo que o ambiente estava fazendo. A cidade que eles estavam inseridos, o grupo que eles estavam inseridos, o mundo em que eles estavam. O que isso geraria neles? Um certo desconforto. Uma certa frustração de observar que fisicamente eles iam continuar sendo perseguidos. Fisicamente eles iam continuar sofrendo consequências. Lembra dessas umas que tinham uma vida promíscua, que oferecia o seu corpo, a sua promiscuidade sexual para Afrodite? Elas vinham, se convertiam na igreja de Corinto. Aí o que Paulo fazia? Paulo dava uma ordem para colocar e fazer uso do véu, para que elas não fossem mais reconhecidas pela promiscuidade que elas faziam. Agora escute bem, Paulo estava falando para eles o seguinte: que valeria apenas eles lutar contra aquilo, lutar com duas coisas. Primeiro, lutar contra o ambiente hostil que eles estavam inseridos. Mas Paulo também estava falando para eles lutar contra o próprio pensamento, contra o próprio coração deles, mesmo em meio às dificuldades e às pelejas e às batalhas que eles estavam enfrentando ali, que eles não voltassem, não arredassem o pé, não voltassem a praticar as orgias que praticavam. Então Paulo diz a eles da seguinte forma: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Paulo estava dizendo a ele: ainda que vocês sofram consequências no corpo exterior, ainda que vocês sejam humilhados, ofendidos, perseguidos, açoitados, injuriados, o corpo exterior pode ser afligido, mas a alma não, a alma está intacta diante de Deus. Um pouco mais atrás, o próprio apóstolo diz: se esperamos em Deus somente nesta vida, que conselho ele deu? Somos os mais miseráveis entre os homens. Nós temos que tomar cuidado, nós que estamos aqui, os irmãos que estão em casa, temos que tomar cuidado com isso, de achar que porque servimos a Deus, olha, eu
negócios tem que ser tudo diferente. O sol quente tem que ser só para o fulano e o Bertano. O Covid da vida é só para o fulano e o Bertano. A escassez de chuva só para o fulano e o Bertano. Que exclusividade é essa? Isso nunca houve. Jesus nunca prometeu isso. A diferença é que o ímpio continua caminhando sozinho e tomba pelo caminho. E nós caminhamos com Jesus e Jesus conosco, e nós vencemos todas as dificuldades da vida. E o apóstolo Paulo então estava dizendo: se esperamos em Cristo somente nesta vida, então somos mais miseráveis de todos os homens. Mas escute bem, dando seguimento aqui. Então, pode um crente fiel sofrer consequências do pecado mundano? Pode. Pode um crente fiel sofrer arduras nesta vida porque o mundo está corrompido? Pode. Os irmãos observam muito bem da vida de Jó. O que aconteceu? Era um homem fiel a Deus, o próprio Deus deu testemunho dele. E de repente Jó foi golpeado. Foi tirado dele o controle de toda a vida dele. Foi tirado o controle da vida dele. Ele perdeu o controle da vida financeira. Foi a estaca zero. Perdeu o controle da vida familiar. Foi estaca zero, perdeu tudo. Família. As posses que ele tinha, posses físicas, ovelhas, camelos, foram todos tirados. Ele ficou a zero, perdeu o controle de tudo, meus irmãos. E o mais doloroso, ele perdeu o controle do seu próprio corpo, porque a doença veio e quis atrocidá-lo. Mas Deus estava no controle. Isso eu posso testemunhar pela a Escritura Sagrada diz no capítulo 2, o que diz? O Senhor Deus disse a Satanás: pode tocar em tudo que ele tem, mas não toca na sua alma, não toca no seu espírito. O controle foi tirado de Jó, mas o controle estava na mão de Deus, não era de Satanás. Então a diferença daquele que diz estar em Deus é essa. Daquele que entregou a sua vida a Deus é essa. O salmista diz no Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará. Essa é a nossa parte. Aí diz a palavra de Deus, e nós estamos aqui acompanhando. Diz a palavra de Deus que esse servo de Deus, o que aconteceu? Ele parou de trabalhar, ele perdeu as forças, ele não conseguiu mais trabalhar pelas suas ações, ele não conseguiu nem buscar mais soluções para a sua vida. Mas, ao contrário daquele que está longe de Deus, aquele que está em Deus, quando ele perde as forças por causa da dificuldade da vida, Deus trabalha por ele. Isso também é Bíblia Sagrada. Isaías um dia diz ao povo de Israel, diz: o nosso Deus é o único Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Vocês esperam em Deus? Vocês que estão em casa esperam em Deus? Pastor Marcos, você espera em Deus? Sim, esperamos em Deus. Então Ele trabalha em nosso favor, bendito seja Deus. O tema é: se Deus nos ama, então por que sofremos? Lembra o famoso versículo que Paulo escreve à igreja de Roma, capítulo 8, verso 28? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados por seu decreto. Então o tema desta noite é: se Deus nos ama e nós amamos a Deus, então por que sofremos? Para tudo há um propósito de Deus. O propósito de Jó era que Deus queria dar a ele o quê? O dobro. Jó não sabia, mas Deus sabia.
Então vejamos, o salmista Davi, quem está comigo, por favor, Salmo 119, verso 71. Salmo 119, verso 71. É de conhecimento de todos que Davi enfrentava pelejas grandiosas e numerosas. Algumas foi gerada pela sua desobediência com Betseba, mas outras foram geradas por consequências do mundo, perseguições, nações se levantando contra ele, e tantas inúmeras situações. Quantos enfrentamentos ele teve? Olha a resposta que ele dá para nós, olha que aprendizado que nós podemos levar para a nossa casa. Salmo 119, verso 71, olha o que ele diz: foi-me bom ter sido, o quê? Afligido. Meu Deus, ele está agradecendo por ter sido afligido. Por quê? Porque ele viu o resultado depois. Qual era o resultado? Para que aprendesse os teus estatutos. O que gerou isso nele? Verso 72. Melhor é para mim a lei da sua boca do que inúmeras riquezas em ouro e prata. Dá para entender isso? Agora veja o verso 67, quem está comigo? Salmo 119, verso 67, olha o que diz: antes de ser afligido, eu andava errado. Por que Deus permitiu então essas tribulações na vida de Davi? Olha agora a consequência, olha o que Davi diz: mas agora eu guardo a tua palavra. Verso 68, tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos. Por incrível que pareça, nós aprendemos com a dor que nós sofremos. Por incrível que pareça, não é nos momentos felizes que nós aprendemos nessa vida. É nos momentos de dificuldade e de peleja. É nesses momentos que nós reconhecemos quem é o nosso Deus. Os irmãos podem observar, lembra quando estavam os discípulos no barquinho? Que eles fazem uma pergunta, eles dizem assim: quem é este? Quem é este? O mar lhe obedeceu, a tempestade lhe obedeceu. Quem é este? Eles estavam andando há quase 3 anos com Jesus e ainda não reconheciam Jesus. E no momento das pelejas, das maiores dificuldades, foi que eles reconheceram. Eles disseram: quem é este? Em tamanho de poder, graça e glória, que foi capaz de mandar, dar uma ordem, sem grito, sem assobio, apenas uma ordem pela sua palavra: aquieta-te vento, acalma-te mar, e tudo se tornou sereno, bendito seja Deus. Quem sabe, meus irmãos que estão aqui, que Deus nos trouxe, quem sabe nossos irmãos que estão em casa, que o Senhor Deus induziu o vosso coração para estar conosco, nesta live, neste vídeo. Quem sabe uma pergunta está sendo respondida dentro do nosso coração hoje: se Deus nos ama, então por que sofremos? Porque tudo para Deus tem propósito. O salmista estava dizendo o seguinte: olha, foi-me bom ter sido afligido. E no verso 68 ele faz questão de dizer: antes de eu ser afligido, eu andava errado. As dificuldades, as pelejas, a dor, os enfrentamentos, o deserto da vida, vem justamente para isso, para nos moldar diante de Deus, sabermos quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer. Só se reconhece uma pessoa quando tem uma intimidade com aquela pessoa e aquela pessoa demonstra o que ele fala. Quantas vezes alguém diz assim: olha, o fulano lá, ele, vou dar um exemplo aqui, ele anda com o carro de 2 rodas, ele vira de lado e vai de 2 rodas.
Não é uma coisa normal, é anormal. Então todo mundo fica, vê lá, é papo furado dele, vê lá, nunca que ele vai fazer isso, imagina. De repente você chega perto daquela pessoa e aquela pessoa é tão habilidosa e diz, agora eu vou lhe mostrar. E vai lá e sobe um morrinho lá e sai com o automóvel em 2 rodas. Eu já vi isso. Escute isso. Aí você fica fascinado, você diz, olha, verdadeiramente ele falou e cumpriu. Aí quando alguém vai dizer para você, não, isso daí ninguém faz, você diz, não, eu vi. Quem faz? O fulano. Então as coisas extraordinárias, elas não podem ser só faladas, elas têm que ser executadas, mostradas. Os discípulos lá no barquinho, eles tinham ouvido as mensagens de Jesus, eles tinham ouvido muito milagre de Jesus, mas para eles reconhecer Jesus como o Criador, é diferente. Eles até ali reconheciam um Jesus que mudava a natureza das coisas. A água ele transformou em vinho, ele multiplicou o pão, ele multiplicou os peixes. Até ali eles tinham ouvido, visto muitas curas. Mas agora eles estavam diante de um feito que comprovava veementemente quem era Jesus. Porque só pode dar ordem à criatura ou à criação aquele que criou. E ele deu uma ordem ao vento, o vento cessou, deu uma ordem ao mar e o mar se aquietou. E eles disseram, quem é ele? Já não reconheceram mais ele pela grandiosidade e poder. Você quer reconhecer Jesus pelo tamanho dele? É quando ele te dá as vitórias em lutas que você e eu não podemos atravessar. E o apóstolo Paulo retrata muito bem isso no 2º verso que nós lemos. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, no verso 17 agora. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea. Esse leve cabe muito bem naquele versículo que o Senhor Deus usa o próprio apóstolo Paulo para dizer: o Senhor Deus não permite a ninguém, Ele não permite luta ou peleja a ninguém que seja maior do que a pessoa possa suportar. Há um limite. Leve e momentânea. Momentânea é passageira. Nós sabemos que se estamos com Deus, podemos enfrentar lutas e pelejas, mas nós sabemos que ela tem um fim. O Senhor Jesus manda João escrever uma carta à igreja de Sardes e diz o quê? Olha, diga ao povo lá que é o seguinte: eles vão enfrentar uma tribulação, mas essa tribulação é de 10 dias. O que ele disse? Eu vou permitir a tribulação, só que eu já dei limite a ela. Ela está com os dias contados. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você que está em casa recebe essa palavra em nome de Jesus? O nosso Deus permite sim, mas Ele sabe muito bem até onde nós podemos suportar. Ele não permite além daquilo que nós tenhamos condição de carregar. E quando chega este momento, este fim, este limite, aí Ele diz assim: foi momentâneo, foi passageiro. Os discípulos não sabiam que aquele mar já ia se acalmar. Os discípulos não sabiam que aquele vento já ia se acalmar. Eles estavam olhando, era para o barco que estava para ir a pique, o texto diz. Certamente alguma rachadura, alguma coisa já estava ali aparecendo. Vai tudo agora para o lago abaixo. E o Senhor Jesus estava despreocupado. Na hora certa, eu faço a minha obra. Na nossa vida não é diferente. Então o tema, Deus nos ama? Então por que sofremos? Porque Deus tem um propósito nesse sofrimento. Falamos aqui de 2 personagens. Primeiro, de 3 personagens falamos. Primeiro de Jó. Jó não sabia, mas Deus daria a ele ao dobro de tudo que ele tinha. Depois falamos de Davi. Davi não sabia, mas o Senhor Deus precisava purificar ele. O próprio Davi disse:
Antes de ser afligido eu andava errado, mas agora obedeço teus pretextos, os teus propósitos. Bom foi para mim ter sido afligido. Bendito seja Deus. Então nós aprendemos mais na dor do que na alegria. A dor, a enfermidade, a angústia, sabe o que ela faz conosco? Quebranta o nosso coração duro, de pedra. E aí ele adentra e faz a sua gloriosa obra. Bendito seja Deus. Há uma frase muito bem dita na língua portuguesa que diz: aprendemos. Então, em meio às lutas, dificuldades, às pelejas, lá no final uma frase, quase todo mundo, eu ouço as pessoas dizer: eu enfrentei isso, mas eu aprendi tanto nesses dias. Vocês que são jovens, que estão nos ouvindo em casa e aqui na igreja, saiba que o verdadeiro amigo, a verdadeira amiga, são os pais. Saiba que as verdadeiras pessoas que querem bem a você são pessoas que dariam a vida pela sua vida. Falando espiritualmente, verdadeiro amigo só tem um: Jesus Cristo. Só Ele. Por que é importante dizer isso? Porque se Ele nos permite ir para os vales de dificuldade, é para que quando nós saímos de lá, nós usarmos esta frase que eu acabei de dizer: aprendi lá, aprendi lá. Então, nesses vales da vida, os amiguinhos vão embora, as amiguinhas vão embora. Aquelas pessoas que estão sempre a aplaudir a gente nos erros que a gente comete, que a gente diz que é amigo porque a gente comete erros e recebe aplauso, mesmo assim, esse é meu amigo, me apoia em tudo. Nos momentos de dificuldade, sabe o que faz? Vai embora. E é neste momento que Cristo Jesus se apresenta para mudar o quadro da história da vida daquela pessoa. Bendito seja o nome de Jesus. Então, Ele quebranta o nosso coração. Isaías 38, 17. Profeta Isaías, capítulo 38, verso 17. Também fala acerca de um homem que precisava ser moldado. E Deus coloca no forno das dificuldades. Como era o nome dele? Ezequias. Capítulo 38, verso 17. Quem está comigo? Diz assim a palavra de Deus: eis que para a minha paz eu estive em grande amargura, tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, e eu não caí na cova da corrupção. Bendito seja Deus. Olha o que Ezequiel ainda diz: porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. A luta, a tribulação e a dificuldade de Ezequias gerou nele o quê? Duas coisas: paz e perdão. Meu irmão que está em casa, meus irmãos que estão aqui, não estamos isentos de dificuldades, só que as dificuldades que enfrentamos há um propósito de Deus. O controle, muitas vezes as rédeas das situações saem da nossa mão, mas não saem da mão de Deus. Ele que programou tudo isso, Ele permite. Permitiu Ele na vida de Jó, permitiu Ele na vida de Davi, que nós vimos. Permitiu Ele na vida dos discípulos. E agora nós estamos acabando de ler, permitiu Ele na vida de Ezequias. Ezequias precisava ser moldado, precisava ser transformado, precisava ser perdoado, precisava ser curada a alma, mas para curar a alma de Ezequias, o Senhor Deus coloca ele no leito. E neste leito que ele estava, chega o profeta Isaías e diz a ele: olha, você tem 15 dias de vida, conserte a tua casa
e eu apago a tua luz nesta vida. Nessa hora, meus irmãos, sabe o que a esperança faz da vida da pessoa? Pega a estrada e vai embora. Cadê a esperança? Foi embora. E nem deu tchauzinho, nem se despediu. A alegria, sabe o que faz? Pega um Boeing e vai do lado de lá, vai lá para o Japão. E a nossa paz, nesses momentos de dificuldade, vai a estaca zero. Todas as alternativas de escape fogem da mão do ser humano nessas horas, nesses estreitos. Só que uma coisa ainda ele podia fazer, Ezequias, o que ele fez? Quem a lembra? Orou a Deus, suplicou pela tua misericórdia, era o que Deus queria. Era o que Deus precisava ouvir e não tinha ouvido há muito tempo. Talvez irmãos que nos estão ouvindo, talvez irmãos que estão aqui, talvez há tanto tempo não tenham se deleitado diante de Deus e dito a Deus realmente, derramado a alma diante de Deus, dizendo sobre as necessidades. Porque nós esperamos que Deus não venha permitir dificuldade na nossa vida. Ele permite com propósito. E a pergunta que sempre nos fazemos, e eu coloquei por tema: se Deus nos ama, então por que sofremos? É justamente pelo fato de Ele nos amar é que Ele permite muito sofrimento na nossa vida. Ezequias disse: a minha paz e o meu perdão só veio depois da tribulação. Deus trabalha em sua vida, quebrando o seu coração e perdoando os seus pecados, através da dificuldade que tu enfrenta e que eu enfrento. Então vejamos, capítulo de número 12 de 2 Coríntios, verso 9. Já estamos para encerrar. Segundo Coríntios 12, 9. Diz assim a palavra de Deus: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Esse versículo é dividido em duas partes. Uma parte, Paulo está dizendo o que Deus falou para Paulo. E a segunda parte do mesmo versículo, Paulo está dizendo o que ele, Paulo, falou para Deus. Vamos à primeira parte. Mas precisamos contar um pouco desse texto. Apóstolo Paulo está adoentado. Apóstolo Paulo tinha orado para tantas pessoas doentes, Jesus tinha curado. Apóstolo Paulo tinha orado até para a pessoa que tinha morrido, Eutico. E essa pessoa fez o quê? Ressuscitou. Apóstolo Paulo tinha sido um instrumento grandioso nas mãos do Pai Todo-Poderoso, na proclamação do Evangelho. Apóstolo Paulo tinha tido uma visão e tinha ido até o terceiro céu, o paraíso glorioso que aguarda aqueles que irão o seu corpo tombar antes do arrebatamento. Tudo isso tinha acontecido na vida de Paulo. E o apóstolo Paulo agora estava dizendo, se nós fôssemos acompanhar os versículos, estava dizendo que o inimigo estava tirando onda com a cara dele. Estava apontando o dedo e acusando ele, dizendo: ó, você é tudo e você continua com essa dor. Olha, você prega o evangelho desse Jesus aí, e tanta coisa acontece na vida dos outros e na tua não. E o apóstolo Paulo então disse que ele sentia vergonha disso, de ser pregoeiro e curar as pessoas, ser instrumento de Deus para curar as pessoas, e ele está doente. O apóstolo Paulo vai falar com Deus uma vez, duas vezes, três vezes. O resultado disso, o que se espera, não é?
O que se espera é, agora o Senhor Deus veio e solucionou o problema. Nada, a resposta de Deus foi alta, clara, em bom som. Paulo, eu não vou te curar. A minha graça vai te bastar. O Senhor Deus estava dizendo a ele, eu não vou tirar você desta luta, mas eu vou te fortalecer nela. Bendito seja Deus. Você não atravessaria ela, mas você vai continuar caminhando e atravessando, porque eu vou lhe dar força. É o texto que nós lemos. E aí o que o apóstolo Paulo diz? Primeiro, o apóstolo Paulo dá testemunho do que Deus disse. Verso 9, do capítulo 12 de 2 Coríntios. Ele disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E agora Paulo diz, porque é um ponto final aí, começamos com letra maiúscula, agora é Paulo dizendo outra frase que ele disse a Deus: de boa vontade, Senhor, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo Jesus. Bendito seja Deus. Meu irmão e minha irmã, se Deus tem permitido pelejas e você tem orado e ainda não tem tido resposta, fique tranquilo, Deus está trabalhando. Se Ele não está trabalhando, resolvendo por um propósito dele, ainda não resolveu aquela questão, Ele está te dando força para vencer enquanto essa vitória não chega. Continuemos para terminar. Então Paulo tinha um espinho na carne. O Senhor Deus disse, não vou tirar, mas eu vou te fortalecer. Sabe, meu irmão, Deus não deixa de te amar em meio às dificuldades da vida. Deus não deixa de te amar nas enfermidades que nós venhamos sofrer. Deus não deixa de te amar se nós erramos pelo caminho. Desde que nós, assim como o apóstolo Paulo, tenhamos a sensibilidade de entender, Deus nos ama. Por que sofremos? Porque Ele tem um propósito em mim. Se Ele permite o sofrimento, Ele é capaz de me dar forças para ir atravessando até Ele vir com a vitória que eu tanto espero. Então nunca esqueçamos isso. O Senhor Deus se preocupa muito mais de quem nós somos do que o que fazemos. Nunca esqueça isso. Se nós somos servos de Deus, aceitamos tudo que Ele coloca no nosso caminho. Se nós somos filhos de Deus, vamos aguardar a herança, mesmo que ela não venha nessa vida física. Vamos aguardar. Capítulo 11 da carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus, não sei quem foi, nenhum teólogo pode bater o martelo. Só que era muito crente, o irmão, porque a partir do verso 30 ele me faz chorar toda vez que leio aquele texto. Esses homens e mulheres foram perseguidos, injuriados, moraram em cavernas, foram revestidos de peles de cordeiro e soltavam os cães que os comiam vivos. Os atrocidades, entravam em suas casas e levavam o que eles tinham mais preciosos, filho, ou esposa ou esposo, e no dia seguinte deixavam-lhes atrocidades à frente da casa aos pedaços, para que eles desistissem. Mas o escritor aos Hebreus diz, eles não desistiam, porque sabiam, aguardavam algo muito mais precioso e incorruptível na glória. Vá um recado para quem está em casa e quem está aqui: não negocie a sua fé porque vem luta, não negocie
aquilo que você recebeu de Deus, porque vem dificuldades. Você e eu não sabemos do propósito de Deus para conosco, mas Deus sabe. Quem sabe Ele não permitisse as lutas que eu enfrento todos os dias, talvez a minha alma não estivesse salva. É muito melhor viver uma vida de luta aqui e depois uma gloriosa eternidade lá. Deus nos ama, então por que sofremos? Justamente porque Ele nos ama. Deus os abençoe em nome de Cristo Jesus.